Vamos falar um pouquinho hoje, seguindo a série que a gente está falando sobre atitudes espirituais. A gente vai falar um pouquinho sobre a obra de Deus. A obra de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas, como sempre. Já falei que eu gosto de pergunta, né? Pergunta é um confronto. É muito difícil fazer pergunta para si mesmo, né? Mas é bom, porque é um desafio. A gente precisa exercitar isso para saber realmente quem somos nós. Avaliar as nossas atitudes, rever os nossos conceitos e chegar a uma conclusão que venha nos ajudar a progredir, crescer. A pergunta seria: como você está na obra de Deus? Responde alto não. Como você está na obra de Deus? Se você pudesse fazer uma avaliação de si mesmo, dar uma nota de 1 a 10, qual a nota hoje você se daria em relação à obra de Deus? Cuidado aí, né? Mas eu não estou falando de cargo, de igreja, não. Quero já começar a dizer isso para você, tá? De repente você está falando assim, mas eu não tenho um cargo, não tenho uma função. Não é isso que eu estou falando. Isso é parte do processo, do trabalho, da obra de Deus. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito mais abrangente. O que você está fazendo em relação à sua igreja, à sua família, o seu próximo, o seu irmão? O que você tem feito em relação às pessoas que te cercam, no lugar onde você está inserido? Qual tem sido o seu propósito de vida nesse lugar? Se você está inserido no ambiente profissional, e talvez ali você pense somente na sua carreira, será que é só isso que devemos pensar? Será que existe algo a ser feito nesse local em favor da obra de Deus? É nesse sentido que eu quero que a gente pense. Porque nós estamos inseridos em algum lugar, em alguns momentos. E nós não estamos limitados às pessoas que estão aqui. Nós conhecemos outras pessoas. E nesse conhecimento de outras pessoas, o que nós estamos fazendo, sendo nós conhecedores do Evangelho de Cristo? O que nós temos feito com esse Evangelho que um dia nos alcançou e hoje você está aqui, pela graça de Deus, feliz, cantando com o Senhor, adorando, levantando suas mãos e bendizendo a Ele. Se você foi alcançado, existem pessoas que não conhecem o Evangelho, mas elas precisam também ser alcançadas. E você não pode guardar esse sentimento só para você. Quando a gente tem alguma coisa boa, a gente fala, né? O Evangelho é chamado de boas novas. É uma boa notícia. O Evangelho é isso. A palavra Evangelho é isso. E o que nós estamos fazendo com essas boas novas que alcançou a gente? Abre lá comigo, 2 Timóteo 2. Nós vamos caminhar um pouquinho nesse entendimento, nessa direção. E aí você está inserido num contexto de igreja. Obrigado. E nesse contexto de igreja você talvez ocupe algum cargo. Certo? Talvez não. Ou talvez você faça parte de algum grupo. Ou você faça alguma coisa. Dentro ou fora da igreja, nós precisamos pensar no Evangelho. A nossa vida não está resumida ao trabalho da igreja. Ou seja, nós não fomos chamados somente para viver sábado, domingo, ou quarta, ou qualquer outro dia. Mas nós estamos servindo a Deus 24 horas por dia. E nesse serviço que nós estamos prestando a Deus, nós precisamos refletir qual é a melhor forma de prestar esse serviço a Deus em qualquer lugar. Porque na igreja é mais fácil. É relativamente mais fácil. Alguém fala alguma coisa e você vai lá e ajuda a pessoa. Não é? Me ajuda aqui, vamos atender o Ministério Feminino. Aí vamos lá, todo mundo trabalha no Ministério Feminino. O Ministério Jovem é fácil, relativamente fácil. Você já sabe o que tem que fazer. É só você fazer. Cada um tem seu dom, seu ministério. Uns cantam, outros pregam, outros ficam na portaria. E cada um se encaixa de alguma forma em algum lugar. E isso já tem uma demanda para se cumprir. E você cumpre a demanda. Mas quando se trata de lá fora, da obra de Deus que tem que ser feita em outro lugar, aí surgem dúvidas. Porque você não sabe exatamente como fazer. Será que só acontece comigo isso?
Você não sabe exatamente como você vai se encaixar naquele contexto e, de alguma forma, aplicar o evangelho naquele contexto. Porque nós, crentes que somos, nós devemos pensar no evangelho, como inserir o evangelho aonde nós estivermos. Segundo Timóteo 2,15, Paulo está chamando Timóteo a uma responsabilidade, e essa é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? É uma carta direcionada a um pastor de uma igreja, formando ele, trabalhando na vida dele para que ele seja bem-sucedido no seu ministério. É alguém que tem mais experiência, ensinando alguém que ainda não tem experiência. Aí você vai ver Timóteo, você vai ver Tito. Essas cartas são cartas destinadas àquele pastor. E Paulo vai dar uma série de instruções em 2 cartas para Timóteo. E Timóteo era um pastor novinho, bem novinho, de idade mesmo. E ele precisava de muita orientação, inserido num contexto totalmente idólatra. Uma igreja de Éfeso, uma igreja um mundo pagão, onde tinha uma divindade muito famosa no mundo grego, era Diana ou Artemis, né, para os romanos, a Diana dos Efésios, era muito famosa. E muitas pessoas iam para esse lugar para celebrar cultos a essa deusa, porque ela era famosa. E a igreja está inserida nesse contexto. Já imaginou? A igreja está nesse contexto e Timóteo precisa de instruções. E toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu preciso aplicar alguma coisa na minha vida. Quando eu pego um versículo bíblico, eu procuro achar naquele versículo algo que seja aplicável na minha vida, porque sempre tem. Mesmo que seja um mau exemplo. Eu posso pegar e dizer, isso aqui eu não vou fazer. Não é? Então, toda a Bíblia, ela é inspirada e ela é pronta para corrigir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído na justiça. Então, eu entendo que um texto bíblico ele pode modificar o meu pensamento, a minha forma de ver as coisas e convergir isso para Deus na minha vida. Então, Timóteo, ele chega assim e fala assim, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tem algumas instruções contidas nesse texto que são importantes para nós. Primeiro, procura. Talvez na sua versão da Bíblia aí está escrito esforça-te. Depende da versão. Mas a palavra é a mesma coisa, o sentido, né? Então, procure aquele que está buscando algo. Toda procura não é fácil, exige algum esforço. Não é porque se está ali, eu não estou procurando, está na minha frente. Mas quando eu procuro, eu tenho a atitude de ter um esforço. Aí ele fala algumas coisas. Procura apresentar-se. Quem se apresenta é como alguém que se coloca à disposição. A ideia de apresentar-se é colocar dizendo assim, o que eu preciso fazer? Então é como se você estivesse aqui agora, diante de Deus, e Deus estivesse diante de você, e você não esperasse Deus falar, mas você falar para Deus, Senhor, eu estou aqui, o que eu posso fazer para ajudar a sua obra? Entendeu? É mais ou menos assim. O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou? E talvez nessa pergunta você não se ache capacitado. Não se preocupe, eu também não sou. Não somos. Mas você, nessa tua dúvida, talvez você fale assim, eu não tenho um cargo na igreja, então eu não preciso fazer nada. Volto a falar, não é disso que eu estou falando. Porque se fosse isso, só alguns fariam a obra de Deus. Porque a igreja não tem cargo para todo mundo. Trabalho sim. Cargo não. Antigamente, há pouco tempo atrás, quando nós trabalhávamos com departamentos, a ideia era a seguinte, vamos criar o departamento de jovem. Aí você tinha que ter secretário, tinha que ter tesoureiro, e tinha que ter tinha até mais, né? Assim que eu comecei era muita coisa. Departamento intelectual, e vai. E aí você tinha que criar aqueles departamentos. Aí se você tivesse meia dúzia de jovens, você ocuparia todos eles com cargo. Era aquilo para aquele tempo, não estou criticando não, tá? Funcionou naquele tempo, e a gente não pode pensar que aquilo fez mal, não fez. Funcionou. Amém? Nós estamos falando de outra época. Então não é uma crítica, eu estou colocando aqui para a gente refletir. Qual o pensamento da igreja hoje?
Hoje a gente pensa em ministério, a gente pensa diferente. Por exemplo, se uma igreja não tem jovem, a gente não tem ministério jovem. É simples assim. Entendeu? Se não tem homem suficiente ali, a gente não tem ministério masculino. É simples. Mas antigamente não, tinha que ter. Então, por mais que não tivesse jovem, tinha que ter um ministério jovem. Tem um jovem, esse jovem é o presidente do ministério jovem. Então, o pensamento hoje que a igreja caminha é esse. Então, se não existe um ministério que não seja específico na igreja, mas tem gente para trabalhar, então a gente cria. Por exemplo, se amanhã ou depois surgir aqui o tão sonhado Ministério da Recepção, estou dando esse nome aqui, mas não sei se seria esse nome adequado, onde uma pessoa fala assim, eu quero montar uma equipe de recepção, e tivesse pessoas que quisessem fazer parte dessa equipe, nós montaríamos o Ministério da Recepção. Amém? Pode fazer isso, não tem problema nenhum, porque tem pessoas para trabalhar. Agora, se não tem, vai fazer? Não faz. Então, o pensamento da igreja hoje é esse. Tá? Se você tem pessoas e você pode fazer isso, não tem problema nenhum, você não vai arrumar conflito com ninguém. Então, a ideia é essa daí. Então, pensando nessa ideia, a gente pensando na ideia de prontidão, Paulo escrevendo a Timóteo fala assim, olha, procura apresentar-se a Deus. Vamos voltar na reflexão. Você diante de Deus falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso contribuir? Você já fez essa pergunta para Deus? Ou para algum líder? Ou para o pastor? Você já teve coragem de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu acho bem pesado, né? Eis-me aqui. Aí você começa a pensar uma opção de coisa. O que será que ele vai falar de mim? O que será que ele vai pedir de mim? Surge alguns medos, não surge? Aí, de repente, vem alguma coisa que você fala assim, poxa, mas não era bem isso. A obra de Deus, ela precisa ser feita. E ela só vai ser feita para quem se apresentar com essa pergunta. Ela só vai ser feita pelas mãos daqueles que têm disposição para atuar na obra de Deus. Se você não tiver disposição, você não vai atuar. Logo, você não está fazendo a obra de Deus. Mas quando a gente está falando algo muito mais abrangente, por exemplo, hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, já estava um pessoal aqui, orando, o pessoal da consagração, que tem o costume de vir, e é um bom costume, amém? E ali eles estavam orando até por mim, pelo pastor, pela liderança, por vocês que estão aqui, talvez vocês nem saibam disso, mas eles já estavam orando por vocês. É algo que acontece na igreja que não tem holofote, muitos nem sabem o que está acontecendo. É algo que esses irmãos não podem esperar, assim, um grande elogio, algo nesse tipo, porque não vai ver. Mas esses irmãos que vêm para cá, eles sabem disso. E eles vêm por um sentimento de querer orar, buscar a Deus pela sua igreja. Isso é obra de Deus. Não é visível. Não é notável, muitas das vezes, ou às vezes nem reconhecido. Mas esses irmãos que chegaram antes de mim, eles oraram por mim. E a gente precisa agradecer, porque nós somos beneficiados por eles. Orou por todo mundo. Então é um pequeno exemplo. Se você chegasse aqui, por exemplo, hoje, a igreja estivesse suja, você ficaria incomodado, certamente. Num banco cheio de poeira, né, com bichos subindo pela parede. Como seria o seu comportamento aqui? Só que você hoje chegou, todo bonitinho, sentou num banco bonitinho, alguém ligou o ar-condicionado para você, e você está aqui assistindo o culto. Assistindo não, né? Participando do culto, assistindo não. Você está aqui, nesse culto, muito bem confortável, porque os nossos bancos são confortáveis, sentado aqui no ar-condicionado. Olha que beleza, irmãos. Se você passar daquela porta, você vai sentir um calor tremendo. E confortavelmente, você teve a liberdade de levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Você agradeceu por isso? Eu também não, esqueci. Mas alguém fez. Isso é ou não é a obra de Deus? É obra de Deus. Só que a gente pensa que a obra de Deus é aquele que prega, aquele que canta, aquele que evangeliza. A obra de Deus, ela tem, assim, muitas coisas que a gente não vê, mas que funcionam. Você não sabe, mas alguém pode ser que tenha deixado uma bolsa na casa de alguém com comida,
E você não sabe que alguém foi beneficiado com essa alimentação. E talvez aquela pessoa estivesse passando um sufoco tremendo, mas Deus enviou alguém no anonimato lá, e aquela pessoa deu algum dinheiro para alguém. Abençoou alguém. Isso é ou não é obra de Deus? É disso que eu estou falando. Como você tem contribuído para a obra de Deus? Porque quando a gente pensa em obra de Deus, a gente precisa pensar num sentimento muito mais amplo do que isso aqui. E a gente tem uma mania de achar que isso aqui é obra de Deus. Só isso aqui quer dizer, né? E não. A gente tem muitas coisas pela frente. Aí Paulo fala assim, ó, Timóteo, você procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, de que não tem de se envergonhar. Timóteo não podia se envergonhar do evangelho. Ele não podia dizer timidamente assim, eu sou crente. Né? Ele tinha que ter orgulho e dizer assim, eu sou cristão. Eu sou homem de Deus. Ah, mas o povo é pagão, mas eu sou cristão. Eu faço parte de um povo, eu fui salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou diferente. Deus me comprou. Eu faço parte de uma nação, de um povo que vai para o céu. Você já pregou o evangelho. Amém? E às vezes a gente acha que precisa ter teologia, precisa ter um estudo bíblico para pregar o evangelho. A sua vida hoje prega o evangelho. O seu testemunho de vida hoje prega o evangelho. A sua forma de viver prega o evangelho. A sua conduta cristã prega o evangelho. O seu procedimento para com a sua casa, com o seu vizinho, para com a sociedade, como funcionário, como estudante, prega o evangelho. Então, de várias formas, nós estamos pregando o evangelho e pessoas estão observando a nossa vida. Você sabia que você é observado mais do que os outros? Se você estiver numa empresa onde você somente é crente e os outros não, você vai ser o funcionário mais observado por todos. Porque você tem que obedecer o que você está pregando. E as pessoas vão dizer para você assim, se você não obedece, então você não é crente. Sabe aquele só de fachada? Só tem letreiro, só tem divulgação? É isso. Mas do contrário, se você não for somente uma placa de igreja, se você for aquela pessoa que anda, procura fazer o melhor na lei do Senhor, você automaticamente já prega o evangelho. É obra de Deus. Mas não é só isso, eu preciso fazer algo. Ele diz, apresentar-se a Deus aprovado. Quando eu olho para essa palavra, aprovado, fica até difícil de pensar, porque será que eu estou sendo aprovado? Eu começo a fazer perguntas para mim e falo assim, poxa, no que eu estou fazendo, Deus está me aprovando? Não tente olhar para o lado perfeccionista de Deus e se igualar e dizer assim, eu vou fazer, se eu for perfeito, Deus vai me aprovar. Não, irmão. Não é por aí, porque Deus sabe quem você é. Aí nós cantamos agora, mesmo sendo pó. Né? Salmos vai falar assim, ele lembra da nossa estrutura, ele olha para a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então, pode parar por aí. Nós somos falhos. Somos seres humanos. Porque Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi perfeito? Não. Mas Deus estava incentivando Abraão numa caminhada com ele. Então, dentro do que Abraão é, ele seria perfeito. Entende? Dentro do que você é, você precisa ser perfeito. Dentro do que você faz, você precisa ser perfeito. E isso é obra de Deus. Ele diz assim, aprovado. Esse que faz a obra de Deus com o coração, que faz a obra de Deus com convicção, na certeza que está fazendo algo mesmo, com humildade, ele é aprovado por Deus. A aprovação de Deus vem. Porque ela não vem com interesses, mas ela vem com humildade e com disposição. De que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Outra coisa que a gente precisa rever os nossos conceitos é manejar bem a palavra da verdade. Porque se você não conhece a palavra da verdade, como você pode ensinar a palavra da verdade? Como que alguém vai se aproximar de você e vai chegar para você e falar assim, você é crente, né? Aí você fala assim, eu sou. Aí você fala assim, eu sou, né? Muda até a fala, né? Alguém, eu tenho umas dúvidas. Eu falo, peraí, eu vou falar com o meu pastor. Não são dúvidas profundas, mas você não tem, às vezes,
nem a base para dizer algo. Você não conhece a palavra da verdade. Isso é sério. Porque aquele que espera, que te vê, ele espera algo de você. E no fundo, ele sabe que você tem solução. Porque quando ele olha para a tua vida, ele vê que a tua vida é boa, é diferente. E a vida dele talvez não seja tão boa assim. E quando ele olha para você, ele fala assim, aquele é um bom marido, é um bom pai, é um funcionário correto. Poxa, eu preciso ser assim. E você aí não está nem ligando, nem sabe de nada. Mas tem alguém te olhando. E esse alguém que está te olhando está sofrendo ao ponto de chegar até você e falar assim, como é que faz para ser assim? Aí você, é normal. Não, irmão. Você está fazendo a obra de Deus. Alguém te viu. E essa pessoa que te viu, ela quer algo de você. E você precisa ter algo para oferecer. Você precisa derramar dessa água para que as pessoas possam ser curadas também, assim como você e sua família é. Então nós precisamos fazer isso. Então, a primeira coisa é estar em prontidão. Em prontidão, aprovado. Obreiro é aquele que trabalha numa obra. Imagina você, uma grande construção, um edifício sendo construído. Quantos funcionários tem naquele lugar? A Rosa está acostumada com isso, né? Quantas pessoas tem trabalhando? Eu digo a você, cada pessoa que trabalha tem uma função. Um está assentando tijolo, outro está colocando uma janela, outro está serrando uma estrutura, outro está instalando a eletricidade, outro está colocando a água, outro está fazendo acabamento, mas todos estão trabalhando, correto? Porque se tiver algum fazendo corpo mole, o que acontece com ele? Vai ser mandado embora, porque a obra precisa ser feita. E quando a gente está falando do setor comercial, a gente está falando de algo que precisa ser feito, não tem misericórdia. Se você não trabalha, irmão, vai para outro lugar. Aqui não é lugar. Então, olhando para essa estrutura de edifício, de uma obra sendo construída, você é um operário também. Só que nós estamos fazendo parte de uma obra imensa, que está sendo construída há séculos. E que foi construída, e cada operário, em determinado momento, já colocou o seu tijolinho, já fez o seu acabamento, e já partiu, fez a sua parte. Hoje, como é que você se sente operário dessa obra? Em qual parte que você está inserido? De repente, você é aquele que está fazendo a parte mais bonita. Você colocou o piso e alguém olhou, olha que piso bonito, você fez um bom trabalho, mas não sabe que atrás dele alguém colocou a estrutura. Alguém cavou. Alguém fez alicerce, alguém botou o chão lá grosso primeiro, para o cara vir colocar o piso e ser aplaudido. Talvez você vai ser essa pessoa, não tem problema. Não tem problema. Mas talvez você vai ser aquele que está cavando alicerce. Entendeu? Não tem problema. A questão é, onde eu me encaixo nessa obra? O que eu estou fazendo nessa obra? Qual é a minha função nessa obra? O que eu estou fazendo? A gente deveria fazer essa pergunta para nós mesmos, para poder encontrar a resposta de quem você é no reino de Deus. A igreja já existe há muito tempo. E nesse tempo que a igreja existe, ela foi construída por pessoas. Pessoas nas quais o Espírito Santo capacitou, contou com elas e elas trabalharam. E elas voluntariamente disseram assim, eu estou pronto. O que eu posso fazer? E essas pessoas estiveram aqui e fizeram a sua parte. E você? O que você está fazendo? Eu estou repetindo a pergunta para a gente pensar mesmo. O que eu estou fazendo? Qual é a minha parte nessa obra? Entende? Porque o que já fez, já fez. Mas quem está aqui vivo está fazendo ainda. E qual é a minha contribuição? Nós precisamos refletir nisso. Nós precisamos refletir, porque às vezes a gente pensa, é responsabilidade deles. Não, irmão. É responsabilidade nossa. Quando um irmão se afasta da igreja e vai embora, e não volta mais, você já procurou esse irmão? Ou está esperando que o pastor vá na casa dele?
Bem, é difícil, todo sábado você fazer uma visita ou duas por sábado, até chegar naquele irmãozinho que está lá. Mas você, já olhou para o seu lado, já percebeu que existe alguém que não vem há muito tempo? E que não é porque está gripado, ou com Covid, ou por outro motivo. Não, ela não vem mesmo, ela foi embora. Você já percebeu que essa pessoa escapou? Por que ela fez isso? Será que nós estamos de braços cruzados, olhando essas coisas, só contemplando, e dizendo assim, a equipe de proclamação não vai lá? Será que é isso? Será que nós temos que esperar aos outros para poder fazer algo? Será que a gente precisa esperar alguém me chamar para fazer isso? Será que o Evangelho, ele se resume nisso? Será que é só isso o Evangelho? Será que o Evangelho ele está restrito somente a essa congregação, ao sábado? Não é isso, irmãos. Não pode ser isso. O Evangelho é grande demais para eu pensar tão pequeno. O Evangelho é grande demais para eu pensar que só aqui, nesse templo, tem trabalho para mim. Se for só isso, você tem muita folga, está bem tranquilo para você. Mas nós não podemos ficar presos a esse sentimento de que igreja é só isso. Aqui é um lugar muito bom. E eu gosto de igreja, né? Já falei isso para vocês. Gosto de gente, gosto de ficar aqui. Isso é bom, eu creio que Deus preparou isso para nós, para conviver com Ele, para ter sua família reunida, para a gente poder passar um dia juntos e adorar. E esse momento está sendo fantástico. Mas, irmãos, a nossa vida lá fora é que vai contar muito para o Evangelho. Porque eu não vou ficar pregando para você vir para Cristo, porque você já está aqui comigo. Aqui a gente ensina, a gente aprende, a gente canta, ensaia, faz diversas coisas. Mas você talvez não tenha pensado isso. Tem gente lá fora sofrendo muito, mas muito, porque essa pessoa olhou para o seu casamento e não achou solução. E talvez um dia você tenha sofrido no seu casamento, ou com o seu filho, ou no seu trabalho. Mas você veio até o pastor, ou alguém que você confia, conversou com essa pessoa te aconselhou, um grupo de pessoas oraram por você, a situação resolveu. Não foi fácil, mas foi resolvido. Mas eu pergunto para você, o que essa pessoa que está lá fora faz quando ela tem um problema? Bem, quando eu tenho um problema grave, sério na minha casa, eu vou para o grupo de oração do WhatsApp. Não é assim? Eu falo, gente, ora pelo meu pai, está no hospital. E os irmãos lá, tem irmão que dobra o joelho na hora. E tem irmão que fica orando, irmão, como é que está teu pai? Eu estou orando, eu quero saber se eu já posso parar de orar. Esse irmão está comprometido, é muito fácil para mim, quando eu tenho um problema, e eu tenho uma congregação, e tenho pessoas que posso contar com ela, é muito fácil. Não estou amenizando o seu problema, não. Estou dizendo para você que você tem alguém com quem contar. Você tem a sua família, você tem a igreja. Mas eu pergunto para você novamente, essa pessoa que está lá fora, com quem ela faz isso? Aí você pode estar pensando assim, poxa, deve ser horrível, porque a pessoa não tem com quem contar. Porque ela olha para o lado, ao redor dela, e ela vê alguém, e esse alguém não tem condição de aconselhar ela. Mas aqui nós vemos uma porção de conselheiros. Eu posso até escolher. Eu posso escolher alguém que eu tenha mais afinidade, alguém que eu gosto mais de conversar. Eu pergunto, essa pessoa tem? E quem sabe essa pessoa não pode ser você? E quem sabe você não pode ser um canal de Deus para a vida dessa pessoa? Enquanto você está preocupado com muita coisa acontecendo na sua igreja, e você deve se preocupar mesmo, mas qual a sua preocupação com o perdido que está lá fora? Talvez você esteja esperando alguém fazer alguma coisa. Aí quando menos você espera, vem um outro crente. E o outro crente prega e salva essa pessoa, né? Através do Espírito Santo. E essa pessoa vai para a igreja dele. Aí você fala assim, poxa, estou tanto tempo com ele e não me viste?
Você não se apresentou. Você não olhou para Deus e falou, Senhor, me ajuda a ajudar essa pessoa. Aí veio alguém que se apresentou e fez o trabalho que era para você fazer. Porque Deus não precisa de você. Amém? Muito embora Ele conte contigo. Mas Ele não necessita de você. Porque Ele é autossuficiente. Se Deus quiser, Ele prega o evangelho para a pessoa, converte a pessoa e traz a pessoa para a igreja. Mas Ele não faz isso. Ele usa pessoas. Se Ele usa pessoas, se você não fizer, alguém vai fazer. Porque Deus vai usar alguém. Enquanto você está pensando lá, Deus está movendo as coisas. Se você não fizer parte desse mover, você simplesmente fica na expectativa, olhando as bênçãos acontecendo na vida das pessoas e você não tem participação. Mas se você quer contribuir de alguma forma, o Senhor vai te usar. E se você não sabe como fazer, você não sabe como fazer, Deus te ensina. E se você não sabe como falar sobre o assunto, tem irmãos que podem te ajudar aqui. Então eu pergunto para você, qual é a desculpa? Essa pergunta eu faço para mim também. Não é só para você. Quando eu falo você, eu falo nós. Vou até falar nós agora. Então, irmãos, esses são os problemas que nós vivemos. Eu queria que você pensasse da seguinte forma: se o evangelho, se cada crente fizesse a sua parte, quantos anos a nossa igreja tem? Se cada evangélico fizesse a sua parte, e se cada evangélico trouxesse uma só pessoa, quantas pessoas nós teríamos nessa igreja? Esse é um problema, né? Que o cara ia ter que mexer no sistema lá, né? As pessoas iam ter que ter mais congregação, ou a gente ampliaria essa daqui. Vamos trazer isso para a Mesquita, irmãos. Quantos somos em Mesquita? Será que nós, se cada um pregasse o evangelho, eu sei que nem todo mundo vai ter sucesso. A gente está aqui com a realidade na mão. Mas se a metade tivesse sucesso, se 30% tivesse sucesso, se 10% tivesse sucesso, olha como é que eu baixei. Se 10% tivesse sucesso ao ano, quantas pessoas nós teríamos aqui ao longo de 5, 10 anos? Eu estou baixando bem o nível. Para você entender que, infelizmente, irmãos, o que nós estamos fazendo é muito pouco. Eu estou junto com você. O que nós estamos fazendo é muito pouco. Nós precisamos mais. Nós precisamos avançar. Porque Paulo chega para Timóteo e fala assim, procura apresentar-te, procura, aprovado, de que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Abre lá comigo em Tiago. Tiago 2. A obra de Deus, ela precisa de alguns complementos. Precisa ser feito algo. E não é somente os cargos, os ministérios, mas ela precisa ser feito algo além das portas. E isso acontece, deve acontecer. E acontece sim, mas deve ser ampliado, para que a gente possa ampliar as fronteiras do Evangelho. Tiago 2,16 diz o seguinte: e se algum de vós dizer, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derem coisas necessárias para o corpo, que proveito tem daí? Não adianta nada, irmãos, eu entrar numa casa onde aquela casa não tem comida, eu orar por essa pessoa e ir embora. Aí Tiago pergunta, que proveito tem isso aí? Se eu sei que na casa não tem comida, não adianta eu simplesmente orar pedindo comida. Eu preciso levar algo para essa pessoa. É um exemplo que ele está dando. Porque do contrário, se eu não levar, não adiantou. Ah, mas eu não tenho. A igreja pode fazer isso. Dá para a gente resolver isso. É só você falar com algumas pessoas. É só você ir nas pessoas certas. Você vai ter.
você vai poder oferecer. Talvez não na hora, mas você pode voltar lá e oferecer. Então é disso que o Tiago está falando. Ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Não tem valor. Então eu digo assim, eu tenho fé. Eu digo assim, eu creio que eu vou ser muito bem sucedido na minha vida e vou ser um grande empresário, um grande profissional, você é alguém muito bom e você não estuda. Como é que vai ser? Você vai conseguir? Eu vou ser bem sucedido no meu trabalho. Eu vou vender muito e você não produz. Não tem como. Não tem como. Então nós precisamos de atitude. Ele diz assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostraria as minhas fé pela obra. Minha fé pelas obras. Bem, alguém chega e fala assim, eu tenho a fé, tu tem a obra? Vamos juntar aqui. Eu só tenho a fé, tá? E eu só tenho a obra. Não dá. É preciso ter os dois. É preciso acreditar e fazer por onde. Quer dizer que se eu quero algo para o meu futuro, se eu quero algo para a minha vida, para abençoar a minha família, eu preciso buscar esse algo. Ah, mas eu sonho um dia em tocar violão. E o Léo não me dá a oportunidade. Mas você não estudou violão, cara. E aí? Como é que pode? Ah, mas não tem tempo para mim. Vai procurar um curso, irmão. Entende o que eu estou falando? Às vezes a gente fala assim, né? Mas às vezes eu estou em casa, estou sentindo à vontade. Mas a gente pensa nisso, irmãos. Mas a gente fica jogando desculpa. E a gente não melhora. Eu quero ser um excelente pregador. Não procura, não faz uma teologia, um curso. Não busca recurso. Nem lê a Bíblia. Como vai ser? Mas eu não tenho. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Quando eu terminei a setup, aí teve uma pós-graduação de revitalização de igrejas. E eu falei assim, eu não posso. Primeiro porque eu vou fazer uma faculdade, e segundo porque eu não tenho condições de fazer. Aí alguém falou para mim, não, mas faz. Mas como vou fazer? Eu não posso. Não, assiste as aulas. Ela me deu uma enrolada a pessoa, né? Assiste as aulas. Eu vou te mandar o link. Você assiste as aulas. Aí, até algumas aulas foi aqui em Mesquita, só para eu ouvir mesmo, né? Aí, não é só para eu ouvir não, é que coincidiu, né? Que Deus faz as coisas. Aí, resultado, eu concluí. Não paguei nenhuma mensalidade. Não sei quem pagou, irmão. Ninguém me falou. Não sei. Mas eu queria, mas não podia. Mas para não incomodar ninguém, eu falei que não queria. Mas me enrolaram, me colocaram lá dentro, não sei como até hoje. E aí saiu lá, vai ter a conclusão. Eu falei, pastor, acho que eu não vou, né? Porque eu só fui ouvinte. Coisa e tal. Eu falei, não sei, vamos ver como é que vai ser isso aí. Quer dizer, irmão, se sair um certificado para mim, eu sou agradecido, eu assisti as aulas. Mas se não, tudo bem, eu participei, o conteúdo eu já peguei para mim. Eu já adquiri aquilo que eu precisava adquirir. Mas entenda uma coisa que eu estou falando para você. Eu já fui em lugares que eu não tinha condições, alguém pagou. Eu já fui em congresso que eu não tinha condições, alguém pagou. Uma vez chegou uma pessoa para mim e eu falei, eu montando o retiro, organizando o retiro, eu falei para a pessoa assim, olha, eu não vou ter como pagar o retiro que eu estou organizando. Aí alguém veio e falou assim para mim, toma aqui, a tua mensalidade está paga. Eu falei, mas o que é isso, gente? Você entende? Quando você se lança para fazer a obra de Deus, as oportunidades aparecem. Eu digo assim, ainda mais na nossa igreja. Nossa igreja é muito generosa nessa parte. Muito generosa nessa parte. E a gente fica pensando, Salomão vai dizer que aquele que olha para o vento não semeia. Por quê? Ele está olhando para o vento. Hoje não vai dar não, hein? Vou plantar não. Ih, o vento não soprou para cá. Ih, vai levar minha semente. Não semeia. Mas, irmão, se você quer fazer algo que você deseja no teu coração, e se você quer oferecer isso ao Senhor,
busque meios. E se alguém aqui não pode te ajudar de alguma forma, busque, o Senhor vai fazer isso acontecer. Se é desejo do teu coração e você quer, realmente vai acontecer. Então eu falo isso aqui, irmãos, para testemunho. Porque Deus fez muita coisa. E se eu contar um por um aqui, é muita coisa mesmo. E Deus sempre providenciou alguém. Deus sempre mandou alguém. E algumas vezes eu não pedi. Mas Ele sabia o que ia no meu coração. E me abençoou. E sabia também que ia ser útil para a obra dele. Então Ele proveu. Então talvez você esteja parado aí pensando na vida, né? Com a expressão popular, na morte da bezerra aí. Irmãos, em nome de Jesus, se levanta. Diz assim, eu posso. Fique em prontidão. Deus vai te ajudar. Ele vai te abençoar. Você vai conseguir forças. Você vai conseguir. Porque depende de você e de Deus. O restante, Ele move. Ele faz. Basta você se levantar e tomar uma atitude. Romanos 12, para a gente partir para o final. Romanos 12, 11, diz o seguinte para nós. Jamais sejam preguiçosos. Eu escolhi essa versão porque ela é melhor para mim. Né? Eu gosto da sinceridade da Bíblia comigo. Então eu escolho a versão que me dói mais. Isso é para mim que eu estou falando, né? NVT a versão. Nova versão transformadora. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Olha que coisa legal. Então eu preciso não ser preguiçoso, eu preciso ser dedicado e eu preciso estar entusiasmado para fazer a obra de Deus. Esses são os ingredientes que eu preciso. Teria muito mais coisa para falar, né? Muito mais coisa, mas não vou falar porque já é meio-dia. Mas, irmãos, eu queria que você pensasse assim. Existe algo que Deus deu para você. Por mais que você pense que não. Quem sabe, irmãos, você é uma pessoa que você não faz muita coisa. Mas que na sua casa, todos os dias, você dobra o seu joelho e ora em favor da igreja. Você está fazendo a obra de Deus. Se você faz isso como ministério, como dedicação, com amor, você está fazendo para a obra de Deus. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Então você é parte desse edifício. Você está construindo com oração. Então, irmãos, cada parte do edifício, cada construtor, cada operário, ele colabora para o crescimento desse edifício. Esse edifício é o corpo de Cristo. E se você hoje não sabe ainda o que fazer, eu tenho certeza que se você pedir a Deus, Ele vai te direcionar. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore um tempo. Mas enquanto isso, vai fazendo alguma coisa. Porque nesse fazer alguma coisa, você descobre o que você quer fazer. E eu digo mais para você, quando você encontrar aquilo que você quer fazer, e você entender que aquele dom Deus deu para você, você vai ficar satisfeito e vai fazer com muita alegria. Porque Deus dá as coisas perfeitas para nós. Deus não dá dom que você não queira. Algumas pessoas até falam assim, ah, não, mas eu não... Irmão, no fundo você queria. Deus, Ele dá para você, porque Ele te conhece por inteiro, Ele sabe quem é você. E quando Ele te dá algo, Ele sabe disso, sabe que isso é o que você vai gostar de fazer. E quando você descobrir, nunca mais você vai querer fazer outra coisa. Você vai fazer com entusiasmo, com dedicação. Amém? Vamos fechar Colossenses 3, 23. O texto que a gente leu no início diz assim para nós. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Sabendo que receberão do Senhor, não dos homens, a recompensa. E a Cristo, o Senhor, que vocês... É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Você está servindo a Deus. Ele te recompensa. Amém? Que seja assim no teu coração.